O pensamento agora tem trilha sonora. Está no ar. Audioblog. Um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog. Com Ana Paula Peixe, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Audioblog. Está começando o Audioblog, eu sou Ana Paula Peixe. Eu sou Letícia Peters. E eu, Vanessa Anchieta. E nós já estamos com a doutora Graziela Mota Han, ela que é psicóloga especialista clínica, para falar hoje sobre as mamães que podem trabalhar sem a consciência pesada. A gente vai falar sobre as mamães que podem trabalhar. Na verdade, foi uma reportagem da revista Época de 9 de agosto, porque, de acordo com um estudo da Universidade de Columbia de Nova York, o trabalho materno no primeiro ano de vida da criança não afeta significativamente seu desenvolvimento emocional ou a sua capacidade de aprendizado no futuro. Essa coisa das preocupações, né? Do peso na consciência. Vou deixar meu filhinho com a babá ou com a avó, ou para trabalhar durante o dia, aquela coisa toda. Então não é tão fim de mundo quanto se achava. Isso, as mães, a relação das mães com os filhos é muito permeada pela culpa, principalmente as mães que trabalham fora. Elas se cobram muito de não estar ali com a criança, ou qualquer coisa que aconteça na vida adulta com esse filho, elas se sentem muito mais que culpadas. Aquele dia que eu tinha que ter trocado a fralda 20 minutos antes, eu deveria... Aquela coisa, né? Não. Sobre a fralda, a hora que você vê... É uma histeria, né? É uma neurose total. Você vê o cocô na fralda, você pensa, meu Deus, há quanto tempo será que ele fez cocô? Gente. Será que ele está com essa fralda e todo mundo diz, Grazi, que todo mundo diz que geralmente no primeiro filho a coisa é mais histérica. Aí no segundo já fica mais leve, no terceiro já nem troca mais a fralda praticamente. Tô brincando. Mas eu digo assim, a coisa vai ficando mais leve. É assim mesmo, essa experiência? Vai trazendo, vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, mais tranquilidade, né? A mãe já não coloca mais o espelhinho na frente da criança pra ver se ele tá vivo mesmo, né? Pra ver a reação, né? Essa aí eu não fiz, cara. Eu acho que eu sou normal, então. Tipo, isso eu não fiz. Tem gente que faz isso mesmo, Grazi. Tem muitas mães que fazem isso. E outras coisas que o neném tá muito quietinho ali, horas, aí a pessoa vai ver se ele tá respirando. Pra tentar a reportagem que eu vi, que esse negócio de balançar a criança, na verdade, deixa a criança tonta, por isso que ela dorme. Que o certo... Eu ouvi isso também. E o que é certo, que é enrolar a criança, quando a criança pequenininha, recém-nascida, enrolar, que ela fique bem firme na cobertinha dela e tal, e fazer um barulho de um chiado no ouvido dela, mas forte. Porque é a sensação que ela tem no útero. De tá no útero. Quando ela tá no útero, remete a criança ao útero da mãe. Então ela fica ali sem ter como se mexer, ela fica imobilizada e com aquele barulhinho que é a sensação que ela então ela se acalma muito mais rápido. E o meu pai uma vez fez um teste com uma criança lá no espaço, lá onde ele trabalha, e ele fez isso e deu certo. A criança estava chorando, a mãe não conseguia fazer a criança parar de chorar, a criança pequenininha, assim, 1 mês, 2 meses, sei lá. E a criança parou. Foi mais ou menos incrível, assim. foi como se tivesse desligado um botão. E sobre assim. Enrolar bastante, assim, também. Eu senti resultado, né? A questão do aconchego, né? Do quentinho, do útero mesmo, remete mesmo, né? Aliás, creio que as emancipações no sentido da liberdade, do respeito mútuo pelos gêneros, né? Pelo homem e pela mulher, eu acho que todos são dignos de respeito e igualdade, mas a gente não pode esquecer da função primordial, que é essa coisa da paternidade. Certeza. Quando você quer ser pai, quando você quer ser mãe, isso tem que estar... isso tem que ser uma prioridade, tem que ter cuidado com isso. Isso, né? Com certeza. Até assim, tá sendo comprovado que as mulheres que têm o marido do lado, dando apoio, elas têm uma probabilidade muito menor de terem depressão pós-parto. E se tiverem por uma disfunção química, isso é equilibrado através de medicamento. E também com o apoio desse pai, né? Então, assim, a responsabilidade, ela não pode ser só largada pra cima da mãe, né? Cadê esse pai também no meio disso todo? Exatamente. Esperando aí Grazi. Fantástico esse livro. É fantástico porque ele desmistifica as questões religiosas. Ele vai a fundo no evangelho. E olha só que interessante, os 6 passos. Paulo Brabo, aliás, esse cara aqui ganhou o prêmio Areté como o melhor texto de 2010 ou 2009, alguma coisa assim. Ele escreveu esse livro e um outro chamado Bacia das Almas, Confissões de um Ex-Dependente de Igreja. O primeiro capítulo ele fala sobre viva a intolerância contra os religiosos. O segundo capítulo é faça o que os outros não esperam. No terceiro passo ele fala desfrute sem possuir.
No quarto, viva inteiramente inserido no seu mundo. No quinto, permaneça disponível para o momento. E no sexto, sensualize a sua espiritualidade. Lembrando que sensualizar não quer dizer sexualizar. Sensualizar quer dizer despertar os sentidos, o tato, o paladar, é viver em plenitude aquilo para o qual Deus te criou, que é através do corpo ter experiências sensoriais. É disso que ele fala no 6º capítulo. Não confunda sensualidade com sexualidade, são coisas diferentes. E é um livro muito gostoso de ler, uma leitura muito gostosa. Os melhores livros que eu já li. E você olha assim, ele é pequeno, não tão grosso, singelo. Parece que não diz nada, né? E quando você lê, é de uma profundidade fantástica. Nós temos essa tendência à religiosidade, a gente tem que cuidar, porque a maternidade também pode virar uma religiosidade, né? Quase que uma idolatria, um dogma, né? Então a mãe, ela tem que ficar em cima do bebê, ela tem que ficar em cima daquela criança, cuidando o tempo inteiro, né? Para ela não se sentir culpada, e muitas vezes ela é vista, né, por outras mulheres que têm essa também oportunidade de ficarem com as crianças, porque muitas vezes não é nem escolha, né? A mulher, ela tem que trabalhar, né? Então essa culpa piora muito mais, né, com essa questão. Até porque o trabalho também tem a ver com a saúde mental, né? A produtividade, a criatividade, ela tem que estar fluindo na vida da mulher, porque ela continua sendo mulher apesar de ser mãe. Apesar de ser mãe. Porque essa ideia sacralizada da mulher, de que ela tem que ficar intocada praticamente num topo de mármore, ninguém toca naquela mulher, porque agora era mãe. Então agora é mãe, não tem mais sexualidade, agora é mãe, não tem mais desejo, agora é mãe, não pode trabalhar, agora é mãe, ninguém toca, ninguém vê, ninguém pega. Não é assim que funciona. Ela continua sendo mulher, continua com desejos e agora também é mãe. E por que não equilibrar todos esses pontos, né? Tanto é que tem muitos casamentos que entram em crise, colapsam, porque o marido, ele quer também a atenção dessa esposa, ele quer também, né, desfrutar dos momentos íntimos com ela, e ela fica muito restrita ao bebê. Tá certo que tem uma propensão hormonal, mas isso é bem no início. Depois a mãe tende a tornar... Isso regula depois, né? Isso regulariza, exatamente. Ela vai ter que tomar também esse cuidado, né? E o pai ajudando melhor ainda, e pode dividir. O nosso bate-papo hoje tem a ver com um assunto que saiu na época de 9 de agosto, as mamães podem trabalhar sem culpa, porque 3 pesquisadores acompanharam 1.000 crianças em várias regiões do país por 7 anos. Só que dessa vez, isso foi feito na Universidade da Columbia de Nova York. Só que dessa vez, o estudo valorizou aspectos que não foram considerados em pesquisas anteriores. Nas pesquisas anteriores, os resultados sempre foram negativos para o trabalho materno, mas desta vez foram considerados o tipo de cuidado que a criança recebe na ausência da mãe. E ainda, o ambiente familiar, as consequências de um orçamento maior na casa, ou seja, um pouquinho mais de dinheiro, equilíbrio financeiro, né? E o que o estudo chama de disponibilidade maternal, ou seja, o estado de espírito da mãe combinado à qualidade da atenção que ela dá ao filho quando eles estão juntos. O resultado é claro, mesmo quando a mãe trabalha em tempo integral, o desenvolvimento geral da criança não é comprometido. No Brasil, 76% das mulheres trabalham fora e 43% delas são chefes de família, ou seja, é elas que mandam na casa, elas é que puxam o barco. Pois é. A renda familiar maior rende alimentação mais rica, conforto adicional, passeios nos fins de semana e viagens eventuais, ou seja, a questão da alimentação também é muito importante para o equilíbrio mental e de humor da criança, né? Isso é muito importante também nessa questão da renda familiar. Quando a mulher pode trabalhar fora, as coisas ficam um pouquinho mais folgadas e existe mais qualidade naquilo que se compra também. 1950, que é o ícone das donas de casa, né? O que acontecia? As mães estavam em casa com os filhos, mas elas ficavam voltadas para o trabalho doméstico, enquanto os filhos ficavam dentro de um cercadinho, lembro, chamado chiqueirinho. Isso, muito né? Bem. E muitas vezes esses filhos cresciam com uma mãe insatisfeita, né? Vendo uma mãe feliz. Então, seria muito melhor que vissem, né? Uma mãe feliz, contente, sorrindo, realizada. E um psicanalista, né? Que falou uma vez no Saia Justa que a profissão mais antiga do universo é a vítima, que são as redes de micropoder, que são as minorias. Porque aquele que se faz de vítima, os fracos, eles têm um lugar muito forte na sociedade, porque segundo Freud, os fracos, eles têm aquela coisa assim, todo mundo tem que ter a sua parcela de contribuição na sociedade, e os fracos se sentem sempre por baixo. Então eles precisam se vitimizar para continuar se retroalimentando naquela situação, e assim eles dominam os outros.
outros. Por isso que mãe passiva, mãe que se faz de vítima, mãe que põe a culpa no outro, mãe que fica blasé fingindo que não é com ela, mãe que não sabe se posicionar, isso é uma coisa que me irrita profundamente. É porque sempre tem alguém que cuida dos fracos e oprimidos. Então aquela pessoa, claro, tem um salvador, entendeu? Que também sempre tem um salvador da pátria. Existem muitas mulheres. Olha, o Paulo está dizendo aqui, a Ana coloca realmente o dedo na ferida. Mas é claro. Muito importante o que a Ana Aí de um lado faz. você tem uma sociedade machista que bate na mulher e de outro uma mulher que fica se fingindo de morta o tempo todo, tapando o sol com a peneira. Minha querida, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso assuma é uma chamada, o que você faz, né? assuma quem você é, assuma o que você tem que fazer, assuma quando você diz não pros seus filhos, que tem mãe que fica se fazendo de blazer pra filha ou pro filho e o pai é que fica com a fama de malvado, ele que diz não, ele que põe dentro na ferida. Mas que história é essa? Aí quando eles vão pra dentro do quarto, eles ficam lá fazendo tricôzinho, comentando entre eles, enquanto pro filho só um deles é o vilão da história. Mas, olha, uma outra coisa que foi constatada nessas pesquisas da Universidade da Colômbia de Nova York, a independência da mãe equilibra a relação com o pai. E esse equilíbrio na vida da mãe pode compensar o convívio restrito com o seu bebê. Ou seja, continua sendo muito importante, como a gente já falou aqui, essa questão da relação com o pai. E o pai também alivia a carga da mãe nessa questão, Exatamente. Né, e até pelas necessidades de hoje em dia, os homens querem mulheres fortes, mulheres que sejam independentes financeiramente, né? Agora, essa questão dos pais não participarem é uma questão cultural? Os homens brasileiros são estragados pelas suas mães? São, né, os filhinhos da mamãe, mas também por quê? Porque o homem, ele tem essa visão de ser o provedor, né? Então, como ele acha que o dinheiro, eu ganho dinheiro, já tá ótimo. O provedor não precisa fazer mais nada, claro, né? Que não, pra quê? Pra quê? Ela que se vire, né? Ela que se vire, ela que se exploda, não é verdade? Aí o que tá acontecendo? As mulheres vão pro mercado de trabalho, mas elas estão chegando em casa e tendo que fazer todo o serviço doméstico. O homem muitas vezes se joga no sofá, pega a cervejinha vai assistir um jogo de futebol. É porque parece que vai cair o pinto se ele lavar uma colher, se ele lavar alguma coisa, se ele varrer. Não vai, essa não sensação. Não vai. Não, parece. Eu tenho que ser sincera. Eu chego a ver. Não, e o interessante é que é importante a gente explicar uma coisa. É importante explicar uma coisa. Homens, o pinto não vai cair. Homens da década de 80 ensinaram os filhos que hoje estão aí, que acham que vai continuar igual. Só que as mulheres pós-modernas não são assim. Então, homens, se vocês querem ter uma boa esposa, comecem a se adaptar ao novo mercado. É uma questão de inteligência. Obrigada, doutora Graziela Mota, por ter estado com a gente. Eu também quero agradecer vocês pelo convite, quero agradecer aos ouvintes também que estiveram participando aí, né? Com a gente, também com muito o MSN. Obrigada, gente. Muito legal. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog, com Ana Paula Teixeira, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Programação musical, Jay Alan. Audioblog.